Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Química Só Louca. A nossa aula de hoje é a introdução à nossa querida química orgânica. Vamos lá então, pessoal. Há muitos anos atrás surgiu a expressão compostos orgânicos, que indicava então as substâncias que eram produzidas exclusivamente por organismos vivos, tá? Então se deu o nome a essa teoria, que é a nossa força vital. Existiam então pouquíssimos compostos orgânicos, já que todos eles provinham, né, de animais, certo? Até que, né, um cientista, para vocês terem uma ideia, a ureia que a gente utiliza hoje, certo, em cosméticos, eles eram produzidos a partir apenas da urina, tá? Então a ureia só tinha através da urina, tá? Que é o resultado da degradação de proteínas no nosso organismo. Tanto que quando tinha frieira, seja nas mãos ou nos pés, os médicos recomendavam que as pessoas urinassem nessas regiões, porque a ureia, então, tem uma propriedade, né, cicatrizante, tá? Então, a única fonte de ureia era da urina. Então, ou seja, vamos mijar nas mãos e nos pés, tá? Então, depois, né, um cientista conhecido por Euler, tá? Ele conseguiu produzir essa ureia a partir de um composto inorgânico, né, conhecido por cianato de amônio. Então, no momento que ele conseguiu produzir um composto orgânico a partir de um inorgânico, as coisas começaram a mudar. Então, hoje a gente já compra com preço muito acessível ureia nas farmácias de manipulação ou farmácias, né? Mas é mais comum as farmácias de manipulação, seja para pé rachado, seja para frieira, certo? Devido à sua excelente propriedade, tá? Bom, tanto que hoje os compostos orgânicos superam em número aos inorgânicos, tá? Então, só para vocês entenderem, na verdade, a química ela foi dividida em orgânica e inorgânica, que pelo nosso, né, calendário antigo, a gente fazia a química 1, que era a do primeiro ano, e do segundo, os compostos inorgânicos, né? E o orgânico no terceiro. Agora, então, com essa nova formatação, né, foi um pouco misturada essas químicas. Porque, na verdade, elas não são diferentes, né? Orgânica e inorgânica, tudo é química. Só que foi separado para que fique mais didático, tá? A gente conseguir visualizar os compostos à base de carbono, que são os orgânicos, e os inorgânicos, que não são, né, à base de carbono, certo? Vamos lá, então. Pessoal, a partir dessa observação, a gente define a química orgânica como sendo a parte da química que vai estudar exclusivamente o elemento carbono, tá? Bom, existem substâncias, pessoal, como é o caso do monóxido de carbono, o gás carbônico, que é o dióxido de carbono, o ácido. Esse aqui, para vocês terem uma ideia, resultado da combustão incompleta dos veículos, tá? CO2 é o resultado da nossa respiração e da combustão completa, tá? E a primeira é da incompleta. O monóxido de carbono, tá? No momento que ele entra na nossa corrente sanguínea, a hemoglobina que transporta o oxigênio larga o oxigênio por ter mais afinidade com o monóxido, né? Ele se adere, se liga ao monóxido e nos mata, por asfixia, certo? Então, esse outro composto carbônico se chama ácido carbônico, presente na chuva ácida e também presente, né, nos refrigerantes nas bebidas que possuem gás, tá? E demais carbonatos, o ácido cianídrico e os demais cianetos. Esse ácido cianídrico aqui foi um dos componentes utilizados, então, para a produção do cianureto, que era o composto utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, né, para matar as pessoas nas câmeras de gás, certo? Por ter uma propriedade muito semelhante ao monóxido de carbono na nossa corrente sanguínea, certo? E o carbono diamante e o carbono grafite. Esses carbonos citados agora são considerados inorgânicos, tá? Mas como é que eu vou saber? Tu vai acabar se acostumando, né? No momento que a gente começa a estudar orgânica, a gente já consegue definir um hidrocarboneto, um álcool, um aldeído, uma acetona, tá? E consegue distinguir o que é orgânico e o que não é, tá bom, pessoal? Bom, até porque esses compostos aqui, como monóxidos, dióxido de carbono, ácido carbônico e ácido cianídrico, são muito comuns nas provas, eles aparecem demais e conforme seja PAV, seja Enem, e vocês vão acabar se habituando com esses compostos. Vamos lá, então. Alguns elementos, né, pessoal, eles são chamados de organógenos, que é o caso do chão. Eu chamo de chão para memorizar, então, que é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio.
Existe um item estudado por nós, tá? Geralmente é no primeiro ano do ensino médio, mas, né, dependendo como é que cada escola segue o seu calendário, existe, então, uma teoria ou regra conhecida por octeto, tá? O octeto é uma regra que diz que, por um átomo ser estável, ele precisa de 8 elétrons na última camada, com exceção de alguns elementos, e o hidrogênio é um deles, tá? Então, o carbono tem 4 elétrons, essas bolinhas representam os elétrons. Para completar 8, para completar o octeto, ele precisa de mais 4. Portanto, o carbono faz 4 ligações. O hidrogênio, por ser uma exceção à teoria do octeto, né, ele vai ser estável apenas com 2 elétrons. O oxigênio, pessoal, percebam que ele tem 6 elétrons na última camada, sendo necessárias 2 ligações para o oxigênio. E o meu nitrogênio, que tem 5, certo? Tem 5. Então, ele faz 3 ligações. Eu vou mudar a ordem aqui para vocês. Acredito que vai ficar melhor, tá? Para nós memorizarmos assim, RONC. Por que eu vou inverter essa ordem para vocês aqui no momento? Para vocês memorizarem que o RONC, tá? É assim, vai ser ao contrário. Vai ser 1, 2, 3, 4 ligações. Para ficar na ordem, certo? Acho que vai ficar melhor para a gente memorizar. 1, 2, 3 e 4, tá bom? Vamos lá, então. As fórmulas, pessoal, dos nossos carbonos, tá? A gente pode representar de uma forma simplificada ou condensada, que eu vou mostrar para vocês. O carbono é uma substância incrível, porque ele tem uma propriedade conhecida por catenação. O que é catenação? O carbono, ele pode ter uma cadeia bem pequenininha, tu pode ligar vários carbonos e fazer uma cadeia maior. Assim como eu também posso pegar uma cadeia carbônica grande e, através de pressão e temperatura, ir quebrando essa molécula. É o que a gente faz também, quando a gente faz o craqueamento do petróleo, a gente separa os componentes por diferentes pontos de ebulição, tá? Então, o carbono é incrível nesse ponto, porque ele é muito versátil, certo? Então, pessoal, ele pode formar várias cadeias. Quando a gente passa num posto de combustível e diz, a nossa gasolina OctaPro, né? O que quer dizer? Tem mais octanagens que as demais gasolinas. Octanagem, ou seja, pegaram 8 carbonos, juntaram todos e formaram um octano. E aí foram juntando um octano no outro octano, e a do posto do Guga, né, tem 96 octanos, tá? Então, segundo pesquisas, quanto mais octanagem, quanto mais octanos, melhor a explosão do motor, tá? E melhor a eficiência dele, né? Por isso que ela é mais cara. Bom, pessoal, aqui, ó, o nosso carbono, as nossas cadeias carbônicas, que é o caso aqui do nosso butano, que é o gás, um dos gases de cozinha, certo? Ele pode ser representado aberto. Perceba que o hidrogênio fez uma única ligação e o carbono teve que fazer 4, ó, ligou 4 vezes com 3 átomos de hidrogênio e com outro de carbono, completando as suas 4 ligações, certo? Então, eu vou mudar de novo aqui esse material. Eu vou passar... Opa, tá separado? Pode vir para cá, meu carbono, por favor? Eu dou meus pulos aqui, tá, gente? Só um minuto. É que dá trabalho, né? Esse trenzinho de fazer bolinha por bolinha. Oxe. Oxe, manhã. Ai. Vamos, filho. Ande comigo aí. Obrigado pela sua atenção. Sua ligação é muito importante para nós. Aguarde na linha para avaliar o meu atendimento. Bora, vou deixar sempre ronque. Para vocês, né, não esquecerem o fato, né, que está na ordem, né, pessoal? Ó, pronto. Que está na ordem, tá? 1, 2, 3, 4 ligações. Tudo bem? Para vocês já ir se acostumando com a quantidade de ligações que cada elemento químico faz. Assim como eu posso condensar. Eu posso condensar essa estrutura dessa maneira. Então, eu tenho aqui, ó, CH3, CH2, CH2 e CH3. Tudo bem? Eu posso condensar. Ou eu posso colocar a fórmula molecular ainda, que é C4, né? São 4 carbonos. E eu totalizo 10 hidrogênios. Então, fica C4H10. Posso colocar a fórmula molecular. Certo? Aqui também, ó.
o meu hidrogênio faz uma única ligação, então, beleza, ele tá ok. O carbono tem 4 ligações, ok? O meu oxigênio tem que fazer 2, então, 1, 2, beleza. E esse hidrogênio, uma única ligação, então tá tudo kit, tudo ok. E eu posso condensar ainda, né? Posso deixar ele mais condensado. E ainda posso fazer a fórmula molecular, que é contar o número de carbonos, hidrogênios e oxigênios da estrutura do etanol. Esse é o etanol presente, né, nas bebidas alcoólicas, presentes no nosso álcool em gel, álcool líquido, certo, pessoal? Bom, a fórmula molecular dele né, C2H6O, tá? Que é a fórmula molecular onde a gente conta o número de carbonos, hidrogênios e oxigênios neste exemplo. Aqui da mesma maneira, tá? Eu posso condensar, vou dar uma acelerada, né, pra gente ir adiantando, tudo bem? São as formas que a gente pode representar, então, as nossas cadeias carbônicas. Pessoal, só para tirar uma dúvida de vocês também, que é comum, tanto faz CH3 ou H3C, tá? O que interessa é que vocês saibam que a ligação é entre carbono e carbono, tá? Os hidrogênios, então, não estão no meio da cadeia, tudo bem? A mesma coisa acontece com as cadeias cíclicas. Eu posso representar por esses tracinhos aqui, ó. Cada pontinha dessas representa carbono. E os carbonos precisam, da mesma maneira, fazer 4 ligações, tá? Não interessa se é dupla, se é tripla, se é simples, desde que tenha as suas 4 ligações para ele ser estável, ok? Vamos lá. Quando a gente fala de estável, tenta imaginar assim, ó. Eu tenho, supondo, né, um valor aleatório, R$1.000. Tá, então para mim ser estável, eu preciso ter dinheiro para pagar as contas de água, luz, telefone, condomínio e para comida, né? Então eu tenho R$1.000. Então para eu ser estável, tem que ter condições de, né, que tá tudo isso. Senão a gente fica instável, certo? É que nem eles precisam dessa estabilidade, tá? Senão eles ficam muito reativos. Essa estrutura aqui, então, ela é condensada dessa maneira, tá? Então, olha só. Perceba que aqui eu tenho 3 carbonos, que representa o triângulo, tá? E depois, cada pontinha dessas aqui é carbono. Quando não tem, tipo assim, se aqui não é para ser carbono, é para ser nitrogênio, tem que ter um nitrogênio aqui no meio, tá? Então, só quando tem outro elemento químico diferente que não é carbono. Vamos pensar um pouco, resolver alguns exercícios? Esse meme aqui é muito comum, né? O que o carbono diz quando vai preso? Eu tenho direito a 4 ligações, certo? Já que ele é tetraédrico, precisa fazer 4 ligações para ser estável. Vamos lá então, pessoal. Perdão, né? Aqui nessa estrutura, tá? Mas lembre do RONC, 1, 2, 3, 4, tá? Vem comigo. Nessa estrutura aqui, tá? Pensem comigo. O número 1, que tipo de ligação tem que ser com esse carbono aqui, ó? Eu tenho 2 hidrogênios apenas, tá? 2. Para que ele faça 4, eu tenho que ter uma dupla, que ele vai fazer 4 ligações. Então, aqui eu tenho que ter uma dupla ligação, porque, ó, 2, 3, 4 com os 2 hidrogênios. Esse carbono aqui tem que fazer no máximo 4, então tem 1, 2, 3. Então, para fechar a quarta ligação, ele tem que ter uma ligação simples. Então, aqui, a ligação 3, pessoal, se esse carbono tem 1, 2, ele precisa aqui de dupla para contemplar as suas 4 ligações, certo? Então, é necessário que o carbono faça 4 ligações sempre. Não interessa se vai ser ligações simples, duplas ou triplas, tá bem? Bom, são compostos orgânicos exceto, gente, analisando cada um deles, né? Então, aqui eu tenho o etanol, aqui eu tenho o octano, aqui eu tenho gás carbônico, aqui eu tenho metilamina e aqui eu tenho o formol, né? Que é utilizado, então, para conservar cadáveres, para fazer progressivas, certo? Então, conforme a gente vai estudando ao longo do nosso PAV 3, tá? Vocês vão perceber, então, que vai ser rotineiro os compostos orgânicos. Então, o único que não é orgânico aqui é o CO2, que é o famoso gás carbônico que todo mundo conhece, certo? Vamos lá, então, né? O número de átomos de hidrogênios nas substâncias orgânicas, tá? Eu já coloquei os hidrogênios aqui para vocês, tá? Porque a gente poder só conferir o número de ligações, ó. Vamos começar com esse carbono aqui. Eu tenho essa ligação, 1, 2, 3. Para contemplar 4, a quarta ligação, perdão, vai aqui um hidrogênio, certo? Então, a gente sempre vai contar o número total
de ligações. Se eu não tenho as 4 ligações, eu completo com hidrogênio, certo? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Eu tinha... Deixa eu achar. Pronto. Esse carbono tem 3 ligações, então ele precisa de hidrogênio para contemplar a sua 4ª ligação. O mesmo ocorre com esse carbono. 1, 2, 3, 4, tá? Aqui também, esse carbono não houve necessidade, ó. 1, 2, 3, na verdade 2, né? 1, 2, 3, 4 ligações. Então, não é necessária a adição de hidrogênios, certo? E aqui ele tem 1, 2, 3, 4, perdão, 3 ligações, acrescentado o hidrogênio para contemplar a sua 4ª ligação, tá? E isso ocorre para todos os carbonos. A gente vai conferir um por um se estão completas suas ligações, e o que não tiver completo, a gente coloca hidrogênio, tudo bem? Se eu não me fiz entender, eu fico à disposição depois para as dúvidas, tá? Vamos lá. A vitamina C, tá? Apresenta a fórmula estrutural abaixo. Qual é a fórmula molecular dessa vitamina? Vamos lá. Quantos carbonos nós temos? Não esqueça que cada pontinha dessas é carbono. Aqui é carbono e aqui é carbono não. Por quê? Porque tem um oxigênio. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Então, olha a quantidade de carbonos da minha estrutura. Eu tenho 6 carbonos. Isso se chama fórmula molecular. E quantos hidrogênios eu tenho? 1. Aqui, 2 forma 3, 4, 5. Aqui, 6, 7, 8 hidrogênios. E oxigênios, para a gente encerrar essa parte aqui, né? São 6. Então, essa é a fórmula, né, molecular da famosa vitamina C. Certo, pessoal? Bom, dando uma olhadinha aqui no relógio, né? Acredito que o nosso tempo acabou. Então, por aqui a gente encerra a nossa aula de hoje, certo, pessoal? Beijão e até o próximo vídeo.